mas parece que está em maioria. Amém. É isso que Jesus ele se agrada. Amém. Quando nós chegamos aqui na casa de Deus para adorar Ele em espírito e em verdade. Porque o Senhor ele não conta, com quantidade. Ele quer pessoas qualificadas, Sim. dispostas a servir, e fazer a vontade dele. Amém? Nós temos aqui esse tema. Antes de nós ler ele, eu vou pedir para vocês fechar os nossos olhos. Amém. E levar nossos pensamentos ao trono de Deus, para que o Espírito Santo de Deus ele venha conduzir esta palavra. Sim. E que nós possamos ouvir, e guardar na tábua do nosso coração. Amém. Porque a palavra de Deus ela não é morta, ela é viva e eficaz. Amém. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma, juntas e medula e árdua para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Maravilhoso e exaltado seja o teu nome. Senhor, nessa noite apresento aqui a minha vida perante ti. Jesus, e também quero apresentar a vida de cada um dos irmãos, a tua igreja, Sim. que está aqui nessa noite te buscando e te adorando. Amém. Jesus, que o Senhor venha falar conosco por intermédio da tua rica e poderosíssima palavra. Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor queira falar. Amém. Que o Senhor venha diminuir eu e cresça a tua vida. Mas estamos aqui não porque nós somos bonzinhos, mas porque o Senhor nos conquistou. Porque o Senhor nos comprou com preço de sangue. Sim. E esse sangue foi derramado ali na cruz do Calvário. Amém. Para cada um de nós Sim. podermos hoje estar em livre acesso à Amém. pessoa viva do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Vamos ler aqui esse tema? 1, 2, 3. A importância da vigilância na vida cristã. Mateus 24, 42 ao 44. Amém. Senhor Jesus. Amém? Amém. Antes de eu estar efetuando estes capítulos e versículos, eu recordo que nós estávamos aqui no decorrer da semana, o irmão Jefferson, na comunhão de jovens, ele trouxe ali uma palavra falando a respeito de pessoas, Senhor Jesus, Amém. que ali começaram a interrogar o Mestre Jesus, escribas, fariseus, saduceus, e uma classe de pessoas ali que estava somente tentando provar o nosso Senhor. E ali ele falou a respeito dos mandamentos do Senhor. É o primeiro e o segundo mandamento, que se eu perguntar para você, você sabe qual que é? Que supre o resto dos mandamentos? É o quê? Ei, presta atenção. Vocês estão atentos, irmão? Não deixe que nada venha tirar sua atenção. O irmão falou que os mandamentos é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. E essa resposta foi Jesus que deu para os fariseus ali, para aquelas pessoas escribas que estavam tentando interrogar ele. É por isso que eu estou falando com os irmãos aqui, porque senão, irmãos, nós vamos estar aqui na igreja, aí o pregador, o atalaia de Deus está falando, e você sai daqui, eu vou perguntar, você não sabe responder. E no decorrer da semana também, a palavra de Deus ela é bem notória que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor. O irmão Tiago, ele também veio falando aqui, vocês lembram, vocês recordam? Eu recordo que ele veio falar um tema aqui, palavras a respeito de arrependimento, correto? E também de perdoar.
pecado. A respeito, ele começou a narrar ali o evangelho do livro de São João, que o profeta ele falava claramente: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então isso eu guardei dentro do meu coração, porque eu estou dando ouvido à voz do profeta. Crê no Senhor vosso Deus e estarás seguro. Creia nos profetas e prosperarei. Se você vir aqui na igreja para olhar para mim, você vai me olhar, vai me ver falha e vai querer agora argumentar algo igual os escribas e fariseus e saduceus. Mas não venha olhar para mim, que você venha olhar para a palavra de Deus nessa noite. Amém. Que você venha escutar e dar ênfase para a palavra do Senhor. Amém. Porque é através desta palavra que você vai ter crescimento espiritual. Amém. Então, no Evangelho de Mateus 24, o seu capítulo 24, o seu versículo 42 ao 44 vai dizer assim: portanto, vamos todos ler? Amém. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amém. Vigiai, isso aqui é o nosso coração. E não deixaria roubar a sua causa. Senhor Jesus. Então, nós vimos aqui, através do livro de Mateus, uma palavra narrada pelo nosso Senhor Jesus. Jesus, que nós vamos ler no decorrer da palavra. Uma certa feita, Jesus, ele sabendo que ele ia passar por um processo de dor, de sofrimento e de angústia, ele convida os seus discípulos ali e ele começa agora a falar com eles, para vocês entenderem e compreender o que é que Jesus ele quer falar com a tua vida nessa noite. Para que você não saia daqui vazio, mas que você possa entender o que é vigiar. Ele agora fala para eles: olha, vigiai comigo, enquanto eu vou ali. Jesus ele fala com os seus discípulos, mas os seus discípulos, eles estavam ali, ouviram. Mas quando Jesus ele foi orar para se preparar para ir para o Getsemane, agora quando ele chega aqui com os seus discípulos, ele encontra os seus discípulos dormindo. Eu não sei como é que você está nessa noite. Eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei como que é que está a tua mente. Mas nessa noite eu quero falar para você que Jesus ele é contigo. Amém. Jesus ele quer iluminar os seus passos, os seus caminhos. Amém. Ele quer te dar uma visão de águia. Mas para isso você precisa acordar. Eu preciso nos arrepender. Eu preciso perdoar. Eu preciso vigiar. Então é muito importante na vida de cada um de nós, cristão, estar sempre vigilante. Amém. Então, Jesus ele ficou ali triste. Muitas das vezes, você também deixamos o nosso Senhor triste. Por quê? Porque nós não vigiamos. Aonde é que estão os seus pés? Aonde é que você está pisando? Aonde é que estão as tuas mãos? Aonde é que você está tocando? Aonde é que você está tocando? Aonde é que está o teu coração? Aí também está
o teu tesouro. Então, o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele se entristeceu muito, porque ele falou, só um pouquinho, nem uma hora da minha partida para esse sofrimento, vocês não vigiam comigo? Vigiar, irmãos. Nós precisamos vigiar, porque os dias, eles são maus. E Jesus, ele está à porta, e ele se apressa em voltar. Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 34. Amém? Ó Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ilumina, Senhor. Quem achou, irmão, pode ler. 15, 34, né? Isso. Amém. Tomai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Senhor Jesus. Então, aqueles que ainda não conhecem o nosso Jesus, eles não vigiam. E nós, às vezes também, como conhecedores da palavra de Deus, nós deixamos também a desejar. Né? O versículo 16, 13, capítulo 16, 13, vai dizer, Senhor Jesus, quem achou pode ler, viu, irmãos? No 1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Sede, o Senhor escreveu aqui, o apóstolo Paulo, as cartas aos Coríntios. Ele falou o quê? Sedes vigilantes. Senhor Jesus. Por quê? Permanecei firmes na fé, portai-vos varonilidade. Você é um varão. Você é uma varoa. E varão e varoa é pessoas escolhidas e separadas por Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então, é necessário nós vigiarmos, irmão. Amém. Senhor Jesus. Amém. Porque vigiar é você guardar o seu coração das coisas diabólicas, das coisas que desagradam o coração de Deus. Vigiar é você guardar o seu coração daquilo que se chama pecado. Nós não podemos nos conformar com esse século, mas ser transformados pela renovação da vossa mente. Amém. Sim, amém. Você para ser renovado, você precisa querer. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder e pelo Espírito Santo de Deus. Então, um varão, ele precisa se preocupar com as coisas celestiais. Por quê? Porque naquele grande dia, o Senhor ele vai querer, né, receber de cada um de nós, né, aquilo que ele nos incumbiu, que ele nos ensinou, que é estar sempre fazendo a vontade de Deus. Amém. Senhor Jesus. 1 Pedro 4, 7. Quem pegou, por favor,
E o outro já pega 1 Pedro 5:8. Senhor Jesus. Pode ler quem pegou. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos. Ou seja, o que é você ser uma pessoa criteriosa? É você ser uma pessoa vigilante. É você vir para a igreja e dar testemunho de crente. Para sair na rua e as pessoas saberem, está vindo ali um filho de Deus. Para as pessoas não olhar para pessoas e falar, aquele ali é filho das trevas. Porque nós sabemos quem é das trevas e quem é da luz. Aquele que anda em mim, aquele que anda na luz, não há nele trevas nenhuma. Senhor Jesus. Então, 1 Pedro 5:8 vai dizer o quê? Sede sóbrios e vigilantes. Sim. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, procurando a quem devorar. Esse diabo, ele é derrotado. E quando ele incorpora na vida do homem, na vida da mulher, você agora está compactuando com ele. Por quê? Porque você não vigiou. Irmão, essa palavra é uma palavra de reflexão. É uma palavra de exortação. É uma palavra para que nós venhamos a entender que se não houver esse conjunto de palavras na vida do crente, ele vai andar que nem uma barata tonta, perdido, sem rumo e sem direção. Ele passa de janeiro a janeiro, de ano a ano, e a palavra não faz efeito. Por quê? Porque não tem desejo no coração de obedecer os mandamentos do Senhor. O vigiar, ele acompanha com orar. Amanhã é dia de consagração, de oração. Se você não estiver aqui, você já não vai conseguir vigiar. Por quê? Porque o crente que não ora, o crente que não se consagra, ele não vai conseguir vigiar. E tudo que o encardido oferece, os olhos dele vão olhar e ele vai acatar. Então, ou nós acata os princípios de Deus, ou nós vamos agora obedecer a esse encardido. Satanás, ele se transforma, irmão, em anjo de luz. Por quê? Porque ele não vigiou, ele não obedeceu. Então, ele foi derrotado. E agora, ele vai querer o quê? Derrotar também. E se nós não saber e discernir, nós também não vamos conseguir fazer aquilo que Jesus ele nos ensina, que é vigiar. Senhor Jesus. Então, nós sabemos que o anticristo, ele já está operando. Ele já está operando. E se nós não ficar atentos, nós também vamos estacionar. Mas hoje, Jesus ele está aqui. Amém. Jesus ele está aqui para segurar nas tuas mãos. Amém. E dizer, filho e filha, Amém. eu sou contigo. Eu creio. Eu quero te ajudar. Amém. Mas para isso nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Para o Senhor entrar e fazer morada. E a nossa vida seja transformada pelo poder da palavra de Deus.
Então, a vigilância, a oração, a leitura bíblica, a pregação de evangelho, aonde que nós formos, nós precisamos estar vigilantes. Nós sabemos que, Senhor Jesus, nós sabemos que está se aproximando do retiro. E também está se aproximando de uma festa carnal. Eu sei que na alvorada muitos ainda vão estar por aqui na cidade. Mas e aí? Você precisa o quê? É isso aí que está falando nessa noite? Você precisa de quê? Vigiar. Já sou. Você precisa vigiar. Ivone, você precisa vigiar. Você precisa vigiar. Senhor Jesus. Você precisa vigiar. Senhor Jesus. Eu estava falando esse versículo hoje do carro do Jefferson. Esse aqui eu gravei, digo, eu vou falar dele. Estava a irmã Cristina, a Cremilda, e a Silvana e a Dadica, né? Senhor Jesus. E Deus ele me deu esse versículo. Então nós vimos aqui, irmão, que os pilares centrais da vigilância devem ser a oração, a firmeza na fé, a atitude de santificação, abandonando os desejos da carne. Para não ser surpreendido e surpreendida pela vinda do Senhor, que não tem data nem hora. Você sabe, você sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar? Não. Então você tem que fazer o quê? Vigiar. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Irmão, nós somos carne. A nossa luta não é contra os irmãos, não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra Satanás e os seus principados e as suas potestades. É as hostes espirituais da maldade que o ser humano carrega dentro do coração. E isso daí precisa ser largado. Precisa se arrepender e pedir perdão, como Davi fez. Enquanto não acontecer essa sinceridade, do arrependimento, do pedido de perdão, como o irmão Tiago falou, você vai estar na igreja, mas vai continuar sem vigiar. E todas as vezes cai em tentação. Porque ele é astuto, ele é sagaz, ele vem oferecendo muitas coisas. E para onde é que nós estamos olhando? Faça como Jó. Jó só conhecia de ouvir de falar. Mas chegou um certo tempo que ele falou: agora meus olhos te veem. Agora meus olhos te veem, Senhor. Se você está vendo Jesus, você pode ter certeza que as pessoas também vão ver Jesus em você. Amém. Mas se você não estiver vendo Jesus, irmão, você também não vai ser visto como um varão, nem como uma varoa. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, a importância da vigilância. Vigiar é estar atento às realidades espirituais e temporais, sem deixar, como eu tinha falado, que o coração e os sentidos sejam corrompidos pelo pecado. Qual que é esse sentido? O sentido é quando nós olhamos para as coisas e nós agora deixamos descer para o nosso coração. Esse sentido ele vai sendo corrompido pelos desejos de quem? Da carne. Pelos desejos da carne. Você tem um desejo, mas Deus tem outro. Você tem um pensamento, mas Deus tem outro. Eu sei, filhinhos, os pensamentos que eu penso de vocês. Pensamentos de bem e não de mal. Jesus, ele quer o bem para cada um de nós.
Mas um cardido, ele caiu mal. Mas nós precisamos estar atentos, vigiar, para que nós não venhamos entrar nessa tentação. E você pensa que vai ser só uma vez que ele vai tentar, é? Ele vem de várias formas. Senhor Jesus, é um estado de alerta e preocupação para cair em tentação ou para não ser surpreendido. Jesus nos alertou, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, como eu tinha falado. Senhor Jesus, a vigilância é crucial porque o dia e a hora da volta de Jesus são desconhecidas, como eu tinha falado. Devemos estar preparados para esse momento. Senhor Jesus, esperando com reverência e amor. Você tem esperado o Senhor com reverência? Senhor Jesus, nós precisamos saber que vigilância é também nós lutar contra o pecado. Não adianta, não existe pecador nem pecadinho. Se você pecou, você precisa se arrepender. Amém. Se você não se arrepender, irmão, você não vai conseguir, Senhor Jesus, você não vai conseguir obedecer os mandamentos do Senhor. E quando nós não obedecemos os mandamentos de Deus, nós sabemos que nós somos desqualificados. Nós sabemos que a vigilância nos ajuda também a manter a vida de santificação, abandonando os desejos da carne e o engano do mundo. Senhor Jesus, como vigiar? Como vigiar? Você está na igreja, você ouve a palavra. Senhor Jesus, você ouve a palavra, mas você precisa colocar em prática. Se você é um crente que não ora, não vai adiantar. Você não vai cumprir a vigilância. Você vai continuar dormindo. Mas que nessa noite o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. E coloque dentro do nosso coração esse desejo ardentemente de estar sempre fazendo a obra do Senhor. Amém. Senhor Jesus, em constante oração. Senhor Jesus, amém. Isso é o remédio, irmão, contra o mal. Esse remédio de orar e de vigiar é um remédio que nós precisamos tomar diariamente. Porque a oração constante, Senhor Jesus, é o antídoto para a franqueza da carne e o remédio contra o mal, segundo Jesus, como eu falei. Nós vimos que manter a fé e a lealdade a Deus, mesmo em tempos de dificuldade e perseguição, Senhor Jesus, é necessário para que a nossa vigilância ela esteja sempre ocorrendo. Nós precisamos fazer um autoexame diário para identificar e corrigir as brechas abertas pelo orgulho do pecado. Nós precisamos fazer uma análise, examinar a nossa vida diante de Deus, para saber se realmente da forma que nós estamos agindo e fazendo é certo, né? Então o Espírito Santo de Deus ele que vai nos dar essa direção. Amém. Senhor Jesus, amém. Nós precisamos ter também atenção. A atenção ela é algo muito positivo na vida do cristão. Amém. Quando você dá atenção, quando você observa os mandamentos e você ali agora guarda e obedece, você começa agora a ser iluminada. Você começa a ser iluminado pelo Senhor. Então, irmãos, nós precisamos fazer esse
exame é todos os dias, diariamente, para corrigir essas brechas e tirar todo o orgulho que o pecado ele comete na nossa vida. Senhor Jesus, reconhecer os sinais do tempo como os descritos nas profecias do fim dos tempos. Não se deixar levar pelas narrativas enganosas do mundo. Senhor Jesus, ter cuidado com a ansiedade da vida e excessiva atenção a bens materiais que pode sobrecarregar o coração e desviar o foco de Deus. Senhor Jesus, nós temos que ter cuidado, né, com as coisas aqui da terra. Por quê? Eu estou falando isso. Por que muitas das vezes você fica com ansiedade, né? Fica dentro de casa, para lá e para cá, preocupado com o que você vai fazer, aonde que está seu celular, o que estão pensando de você. Por que você está pensando dessa forma? Senhor Jesus. Então, você precisa ter controle emocional. Esse controle emocional que tem gerado dentro de cada um de nós é algo que não é tangido pelo Senhor. Isso é tangido pelo inimigo das nossas almas. Ele lança coisas na nossa mente, coloca desejo no nosso coração, e nós agora ficamos focando em algo que não é nosso, em algo que Deus não nos ofereceu e nos deu. Aí agora, um passar de dedo que você passa, você olha. Aí agora você entra em tentação. Se você não vigiar o que aparece aqui dentro desse telefone aqui, ó, você precisa vigiar. Tem coisas que você tá olhando, tá vendo, que talvez aos seus olhos, aos meus olhos, parecem coisas boas, mas no fim acabam de morte. Vamos vigiar. Vamos vigiar com isso aqui, ó. Isso aqui ele pode resolver algumas coisas para você. Ele pode trazer vida, mas ele também pode trazer morte. Morte espiritual. Então nessa noite, irmãos, que Deus ele te conceda um espírito de obediência, um espírito de vigilante, um espírito de arrependimento e de perdão na sua vida. Para que você possa receber as virtudes lá do alto. Senhor Jesus, como eu tenho falado, o retiro está se aproximando, né? Ali no retiro vai pessoas que não é cristão. Ali no retiro vai pessoas que querem uma palavra de esperança e de salvação. E pessoas até que vai receber, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da vida dele. Vai descer as águas. E agora você precisa começar de hoje. A partir de hoje, você começa a vigiar. Amém. Porque se ai daquele por quem veio o escândalo, Jesus ele vai contar com cada um de vocês aí. No retiro. Mas para a glória de Deus, não para a vergonha de Deus. Se nós envergonhar o nosso Senhor, nós vamos ser envergonhados. Então se prepare para o retiro. Se prepare para você desfrutar de Cristo Jesus que está vivo dentro de você. Esse Cristo que está dentro de você, ele está vivo. Então vai vir esse retiro, eu creio que vai ser uma bênção. Mas aqueles que querem receber a bênção, aqueles que não obedecer, o Senhor falou, eu coloco diante de ti a vida, a morte, o céu, o inferno. A bênção, escolha a bênção e a vida para que vivas. Amém. Senhor Jesus. Ezequiel 33. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Todos acharam? Eu vou ler, os irmãos acompanham. Amém? Quem não achou, diga misericórdia, que eu vou ajudar aí. 33.
Glória a Deus. Todo mundo achou. Está tudo afiado, hein? Obrigado, Senhor. Ó, Senhor Jesus. O dever do verdadeiro atalaia. Capítulo 33, verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e os constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. 4. Se aquele ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que quer venha a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, no seu pecado, mas o seu sangue te mandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá. Esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Senhor Jesus. O 20. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Uma palavra no livro de Ezequiel. Deus convida o profeta Ezequiel para vigiar e também para falar. E esse profeta, ele recebe o encargo do Senhor. Isso é um exemplo de vigilância que Ezequiel, ele executou aqui nessa palavra. Ele foi usado como verdadeiro atalaia de Deus para falar aos perversos da sua iniquidade e do seu pecado, para que eles venham receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus aqui lembrou que ele foi designado como atalaia ou vigia. Se não houvesse perigo, não haveria necessidade de um vigia. O inimigo está sempre à espreita. Existem atalaias infiéis e existem também atalaias fiéis. Como que está você diante de Deus? Você é um atalaia do Senhor, não é isso? Amém. Você está sendo fiel a Deus? Ó Senhor Jesus, vigia. Vigia para que você seja fiel no teu propósito. Naquilo que você colocou diante de Jesus. Eu creio e acredito, irmão, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nessa noite,
Ezequiel está convidando. Ele está sendo usado como atalaia, como profeta de Deus, para nos ajudar. Amém. Jesus, ele quer te ajudar nessa noite. Amém. Mas você escutou essa palavra aqui: vigiai e orai, para que não entreis, porque a carne, mas o espírito é forte, está pronto. Você está pronto diante dos banquetes de Satanás para o que ele vai oferecer? Se você estiver pronto, você não vai aceitar. Você vai vigiar e vai falar: aqui não. Eu pertenço a Jesus Cristo de Nazaré. Esse daí é o que me chamou como verdadeiro atalaia dele. Amém. Então, a partir de hoje, eu quero mudar de direção. Amém. Amém. O caminho errado não é mais o meu. Eu vou andar em direção ao Senhor. Amém. E quando você começar a andar em direção ao Senhor, o mar vai se abrir. Os problemas podem vir, mas você vai passar por eles. Glorificando o nome de Jesus. Porque o Deus que eu estou falando aqui não é Deus para se arrepender. Ele não é o filho do homem para que minta, nem, né? Deus não é homem para que minta, Nem filho do homem, que volte atrás. que volte atrás. Então tudo que ele falou ele vai cumprir. Mas se eu e você estiver, eu não estou ensinando. Vigilante. Vigilante. Eu pensei que só tinha só Ivone Ó Senhor e Jesus. Cristina e Jéssica, né? Irmãos, talvez vocês falem: não, essa palavra não é para mim. Mas a palavra é para todos nós, irmão. Amém. Você acha que esse que fica oferecendo vários manjares, vários banquetes que nós olhamos, ele não vai tentar de novo? E se você estiver vigilante, o que vai acontecer? Ele vai bater e vai voltar, porque você está com o escudo da fé. Se você tiver sem o escudo, ele vai entrar. E qual que é esse escudo da fé? É Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Amém. Aleluia. É a oração súplica. Glória a Deus. Então ele calça os pés com as sandálias preparativas do Evangelho. Amém. Quando você pisar no lugar que é de Deus, tire a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você pisa, santo é. Ele quer te revestir para te capacitar, te fazer um vaso novo, não somente um atalaia. Mas nessa noite, ele falou com os discípulos. Sim. E às vezes nós estamos como eles, dormindo. Mas você está aqui. Amém. Você acordou. Amém. Você não está mais dormindo. Não. Você está invocando o nome do Senhor. Como é que invoca? Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor. Jesus. Então quem está aqui é Jesus. Amém. Quem está aqui é Jesus. Amém. Eu creio. Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, a responsabilidade do vigia: ouvir a palavra da boca de Deus. Sim. Seus olhos devem ver e seus ouvidos ouvir. Senhor Jesus, a responsabilidade eles não têm desculpa. Advertência e convite andam um lado do outro. O chamado da graça. Senhor Jesus, Deus se compadece das suas ovelhas, chama-as com o seu amor divino, que é bem evidente na palavra da cruz. Pai, perdoa-lhes. Deus adverte e chama. Quem ouve e aceita a advertência, salva a sua alma. Quem ouve Advertência. e aceita Amém. a advertência, quem ouve e aceita, Advertência. Salva a sua alma. irmãos, é simples e objetivo. Quem ouve, a palavra não é minha, não é de
Cauã, não é de Silvana, não é de Amanda, não é de Evilásio, não é de Alisson. A palavra é de Deus. Quem ouve e aceita, a advertência, salva a sua alma. O filho que aceita a correção do pai, ele é salvo e é filho. Por que ele vai ser salvo? Porque ele é filho. amém, Agora amém, aquele que abandona, né? Ele não alcançará misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e deixa Jesus entrar e fazer a obra, ele alcançará a misericórdia de Deus. Então, palavras de arrependimento, palavras de perdão, palavras de vigiar. Então, nós vimos que no livro de Apocalipse, para finalizar, Senhor Jesus, Apocalipse 16. Amém? Ó Senhor Jesus, eu vou ler. 16, 15. Eis, vamos todo mundo ler? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. De novo. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, segue. e guarda Suas vestes, para que não ande nu, nem Não se veja a sua vergonha. Misericórdia. É forte, querido. É forte. Eis que venho como vem o ladrão. Jesus, ele está dizendo aqui para nós finalizar que ele vai vir, mas ele não falou para Silvana nem para Fernanda, nem o dia e nem a hora. Quando alguém já foi roubado aqui por algum ladrão? Levanta a mão. Ele te avisou que ia roubar? Ele entrou e chegou de surpresa. Tá tudo que é meu! Vai perder! Está repreendido em nome de Jesus. Ele é derrotado. Mas esse aqui que está falando que vem como ladrão, ele não é ladrão. Ele é o salvador da nossa vida. Ele veio para salvar e nos dar vida. Esse é o próprio Jesus. Mas nós precisamos vigiar e orar, porque ele não vai falar o dia. Se Jesus raiar nas nuvens agora, você tem certeza que do jeito que você está, você vai? Sim ou não? Misericórdia. Não, é melhor nós até ficar quietos. Para nós sair daqui nessa noite. Nessa noite, com essa palavra, falar: Senhor, a partir de hoje eu vou sair naquela porta e vou vigiar. Os meus pés, onde pisar, vai pisar em terra firme. As minhas mãos, aonde tocar, vai tocar em coisa santa. A minha boca, quando falar, vai falar palavras edificantes. Palavras que geram vida. Senhor Jesus. Os meus olhos, ele vai olhar somente para ti, Jesus, que é o autor da nossa fé. Então, esse versículo aqui, irmão, ele me chamou muita atenção, que fala que bem-aventurado é aquele que vigia. Imagine, você estava lá escrito como bem-aventurado. Você está sendo bem ou você está sendo mal? Se você começar a vigiar, você vai ser bem-aventurado. A partir de hoje, né? A sua vida espiritual, material e física, ela vai depender de você a partir de hoje. O seu testemunho, quem vai falar é as pessoas de você. As pessoas vão olhar para Jefinho e vai falar: realmente ele é um atalaia do Senhor. Por quê? Porque as obras que ele faz
testifica com a do Pai. Isso que nós precisamos receber da parte de Deus. Amém. Então que nessa noite nós possamos ganhar essa palavra no nosso coração. E quando o encardido vier outra vez na sua vida para tentar contra você, colocar coisas no seu coração e na sua mente, você fala não. Fala, eu preciso é de Jesus. Você não vai fazer mais isso na minha vida, porque a minha vida pertence ao Senhor. Então, hoje fica a dica para cada um de nós: vigiai e orai, para que não entrem em tentação. Amém. Senhor Jesus. Então, que Deus nessa noite, com sua infinita misericórdia, Ele possa nos conceder essa palavra e ela possa fazer valer. Porque Jesus está voltando e nós sabemos que os dias são maus. Sim. Mas o mal aceita aquele que é mau. Se eu for mal, eu vou receber o mal. Se meu coração olha para Jesus, eu vou receber só as coisas boas. E vou fazer também as obras que é boa. Porque as obras de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas as obras de carnívoro, ela é má. Então não adianta nós estar na igreja e não vigiar. Nós temos que estar na igreja e sair daqui vigilante, atento, porque vai aparecer pessoas na sua vida e você vai passar como se o sacerdote e o levita não vai curar ninguém, não vai ter palavra para ninguém e não vai fazer nada para ninguém. Eu vou fazer para mim, é só para mim, eu quero para mim, do jeito meu e da forma que eu. Então nessa noite, que Deus trabalhe no meu coração, no coração de cada um de vocês, e que Ele possa operar na vida de cada um. Porque a palavra foi falada. Agora cabe a nós obedecer. E Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus por essa palavra, né? A importância da vigilância na vida cristã. Como o Jason colocou ali, um monte de versículos, né, sobre o vigiar, e o próprio Senhor nos alertou sobre isso, né? Como não sabemos o tempo, nós devemos orar e vigiar para que não sejamos pegos de surpresa naquele grande dia. E quando ele estava falando, eu estava refletindo, né? Por que vigiar? Porque o cristão ele deve vigiar, né? Primeiramente são muitas as razões, né? Sim. Nas escrituras nós encontramos vigiar porque a volta do Senhor Jesus se aproxima. Então, se uma pessoa não vigia, ela certamente não vai ser aprovada quando o Senhor Jesus voltar. É verdade. Né? Também no nosso dia a dia, como mostrou aqui, a vigilância na vida cristã, porque nós precisamos honrar o Senhor Jesus naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos, né? Para não envergonhar o nome do Senhor. Verdade. Se você tem um ministério, para que você possa preservar o seu ministério, caso contrário, vai haver uma diferenciação do que você faz, né, e do que você fala. Então você precisa vigiar para manter de pé o seu ministério e também manter o seu testemunho diante das pessoas. Então o vigiar realmente é importantíssimo, né? Portanto, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos fazer isso. Mas por que uma pessoa vigia? Uma pessoa vigia porque certamente ela está comprometida. Sim. Quando uma pessoa não tem um comprometimento, uma responsabilidade, dificilmente ela vai vigiar. A gente vê o exemplo do Neemias, Esdras, salvo engano, quando eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, eles estavam com uma mão, salvo engano, construindo, com outra mão estava aqui a espada, vigiando, porque as pessoas queriam impedir deles construírem um templo, né? Então, por que as pessoas vigiam? Porque elas têm um objetivo, elas têm um foco e um comprometimento. Se a pessoa tem um foco, ela vai vigiar. Sim. Se a pessoa não tem um foco, ela pode acontecer de não vigiar totalmente. O que é isso, não vigiar totalmente, né? Porque existe o seu caráter e existe também a sua reputação. Tem pessoas que não têm o caráter, mas prezam pela sua reputação.
A reputação é quando as pessoas vão ficar te olhando. Enquanto ninguém está me olhando, eu estou vigiando, né? Ninguém está me olhando mesmo, então se as pessoas estão me olhando, então eu vou vigiar. Não vou fazer isso, não vou falar palavrão, não vou mentir, não vou fazer aquilo outro, porque tem gente me olhando. Mas quando ninguém está me olhando, aí agora eu posso dar corda ao pecado, porque ninguém está me vendo. Isso já é um problema de caráter ou de comprometimento com a palavra e com Deus, né? E sendo que se eu faço isso, isso está mostrando que realmente eu preciso ainda ser trabalhado diante do Senhor Jesus, para que eu possa amá-lo de tal forma que não seja somente por causa da minha reputação, mas que eu tenha um caráter transformado, né? Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém, até aqui, Jesus, essa parte do versículo. Então o autor de Hebreus, ele dá aqui faz um exemplo como se fosse no atletismo, né? Antigamente tinha um estádio, as pessoas assistiam, né? As pessoas assistiam e os atletas corriam. Então os que estavam correndo ali, eles tinham uma grande nuvem de testemunhas, seriam as pessoas que estariam assistindo. Você também, na sua jornada, existe uma grande nuvem de testemunhas. Tanto as pessoas que estão torcendo por você, como também aquelas que estão te vigiando para depois te expor, te criticar e não te dar mais crédito, né? Então, realmente, no nosso dia a dia, onde quer que nós formos, vamos estar orando e vigiando, porque o inimigo tenazmente nos assedia, o pecado tenazmente nos assedia, né? Somos tentados e por isso realmente nós precisamos pedir ao Senhor Jesus, estar em espírito de oração, para sabermos, porque o Satanás vai usar pessoas para fazer você cair, né? Ele não vem mostrando como ele é, mas ele vai usar pessoas para te levar a cair para a lama, né? Então que o Senhor Jesus nos ajude a estar orando e vigiando a todo tempo, né? Orando sem cessar. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Até como você me pergunta, né? Nós, agora de tarde, já só nem escutou, né? Nossa conversa. Mas o Senhor só confirmou, né? Nós estávamos ali no celular conversando sobre a vigilância, né? Até mesmo quando ele falou também no retiro, a gente estava falando justamente sobre o retiro, e vai pessoas novas, né, pela primeira vez, e vai outras pessoas também que hoje falaram com o irmão Tiago, se poderia ir, né, que mora até ali na rua de Silvanda, e aí eu conversando com ela, aí eu disse, né, aí dobra mais ainda, Fernanda, a nossa vigilância, né, porque quando é só nós, igreja, nós podemos ter algo aberto ali só para os irmãos, nós podemos brincar, nós podemos pular, porque está só entre nós e Deus. Mas quando nós levamos pessoas que não são da igreja, não congregam com a gente, então essa vigilância requer muito mais ainda de nós. Para que eles venham de lá alegres, dizendo, olha, eu me senti tão bem no meio daquela igreja, né, da igreja em Fátima, né, os irmãos ali tudo educado, tudo comportado, achei muito, nós temos que fazer a diferença. Como um livro que os jovens já leram aqui, né, um jovem que faz a diferença. O que é ser uma pessoa que faz a diferença? Mesmo que alguém venha até mesmo lhe criticar, porque a Bíblia também diz, né, que aqueles que se entregaram a vida ao Senhor, eles vão sofrer por causa do meu nome. Né? Então, se você sofre, você é criticado por causa do nome do Senhor, você vai receber do Senhor a recompensa. Mas se você sofre como ladrão, como malfeitor, como se intromete no negócio dos outros, ou então como fala mal da vida dos outros, isso aí, como diz o irmão João, é bem feito. Né? Mas se nós sofrer por causa do nome do Senhor, né, nós vamos ter galardão no céu. Né? Porque nós sabemos que ser cristão também nós vamos sofrer alguns restringos e também nós vamos ser caluniados. Alguém vai levantar algo sobre você, mesmo que você não mereça, mas alguém vai levantar para ver se você vai brigar, vai falar alguma coisa, né? Nós vamos ser testados diante do Senhor, e é com as pessoas. Nós não vamos ser testados, né,
com os animais, com essas coisas assim. Nós vamos ser testados na vida cristã, com as pessoas. E é aí onde nós vamos aplicar a cruz. Nós vamos tomar, né? Eu digo isso por mim mesmo, que se eu não tomasse a cruz, pessoas que faz tanta coisa, procura tanta coisa, e você toma ali a cruz para não brigar, para não discutir, e deixa aquela pessoa achar que está certo. E quem acreditar nessas pessoas, eu também deixo achar que está certo. Quem nos conhece é Deus, né? Quem nos conhece é Deus. Então em Apocalipse diz o quê? No 15, escutem, eu venho como ladrão, feliz é aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar e não ficam envergonhados em público. Depois, que é uma versão diferente, eles são o espírito, cuidado com os espíritos maus, vigiai portanto, né? Vigiai portanto, aqui em Apocalipse. Quando chega aqui, o irmão Jason leu também, em Mateus 24, versículo 36, Jesus continua dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai, que vai revelar naquele grande dia. Então, se nenhum de nós sabemos, né? Sim. O dia nem a hora, cabe a nós estar vigiando, né? Vigiando sempre. E o diabo, que é o nosso adversário, que é o adversário do nosso Senhor Jesus também, ele está bramindo, né? Como leão, né? Tentando tragar um de nós, né? Então a gente tem que estar ali, né? Atento ao falar do Senhor, cada dia mais, né? Senhor Jesus. Amém. Então o que nós temos que fazer? Vigiar e orar. Amém. Né? E antes do irmão desfrutar, eu vou só dar um aviso. Antes do nosso retiro, irmão, nós vamos ter, como sempre, né? Nossa comunhão aqui no local, com todos os que vão para o retiro, né? Para a gente ajustar a nossa ida, nossa estadia lá e todas as coisas. Como nós sempre fazemos, né? Antes do nosso retiro. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Fala não te cale. O título da mensagem é muito importante, né? Senhor Jesus, a importância da vigilância na vida cristã. Que nós possamos guardar, né, em nossa memória esse título. Sim. Senhor Jesus. Amém. Que hoje a gente vê, principalmente quando a gente anda, nas comunhões, ainda é bem junto dos irmãos. Agora, nos lugares, irmão, a gente tem que se negar. Senhor Jesus, então esse versículo de Coríntios 15, 34 é muito forte, viu? E a gente está vivendo, está sendo muito hoje, está sendo muito essa opressão assim. Eu pude ver, viu, Senhor Jesus, por causa de não vigia, né? Eu ia desfrutar, mas tem a ver com o que o irmão Jefinho desfrutou, eu vou desfrutar aqui Ezequiel. Sim. Essa passagem aqui, o irmão Lenda, eu lembrei, né? Eu lembro do tempo atrás, né? É como se fosse a palavra de Deus queimando dentro da gente. Eu vou ler o versículo 8 e o 9, que diz assim: se eu disser ao perverso, antes de eu falar, não, eu vou contar a história, né? Essa história aconteceu comigo, né? De um perverso que era vizinho, era meu vizinho, era perverso mesmo, né? Eu acho que igual aquele trazia, não era só ir lá, a casa era cheia, era de dia à noite. Senhor Jesus, e não foi um dia, nem um mês, nem 2 meses, foi anos e anos. E ali era, em vez de eu odiar, mas a palavra queimava dentro de mim quando eu vi essa parte, que dizia assim, né? Se eu disser ao perverso, e o perverso certamente morrerá, e tu não falar para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei de ti. Isso queimava tão forte dentro de mim. E, ó Senhor Jesus, e o versículo 9 mais ainda dizia assim: mas se falar o perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tua livraria
mas tu livraste a tua alma. Irmã, é muito forte para mim. Por mais que ali você ali não dormia, vinha aquela coisa, mas o Senhor falava forte. Né? Eu dizia assim, Senhor Jesus, como é que eu vou pregar o Evangelho? Porque eu tinha medo. Como é que eu vou pregar o Evangelho? Eu orava, mas quando um tempo chegou, que eu não sei como foi, Daniel tinha ganhado uma Bíblia, e ele chegou, né, falando comigo da igreja, menino, eu preciso ir para a igreja, porque eu incomodo muito, ele mesmo me sentia, né? Aí eu fui, peguei essa Bíblia e dei para ele, né? E a mãe dizia bem assim, o treminho dele está no meio, mas quando ele se sente daquele jeito, ele pega a Bíblia e vai ler. Quando está bêbado, dizia, aqui foi a vizinha que me deu. Ali é uma mulher de Deus, viu? Aí chegou, há tempo que chegou um irmão lá, evangelizou, né? Aí a gente teve oportunidade de conversar, de falar, graças a Deus, né? Por mais que eu não cheguei à minha vontade de falar o Evangelho abertamente assim para ele, porque não tinha como, né? A perversidade era tanto que não tinha, né? Aconteceu algo, mas aí o Evangelho alcançou ele. Né? As minhas orações, eu orava de dia e noite. Né, alcançou, por mais que ele não permaneceu, conseguiu viver na perversidade dele, ele morreu, né? Mas a gente fez algo. Enquanto eu orava, estava orando ali, alguém levou o Evangelho para ele, né? Então esse versículo diz assim, mesmo que ali ele não se convertesse, mas você fez a sua parte. Você livrará a tua alma, Deus livrou. Então isso é tudo o que, irmão? É vigiar. Por mais que você está passando por tribulação, mas o lugar de crente não é prazer, não é viver, é passar pelas provas. Né? Por isso que nós temos que estar vigiando. Vigiando não é fácil, não é só falar. Falar é fácil. Agora nós temos que vigiar em todo lugar, até não abrir a boca. Que nós somos vigiados por todos. Até na igreja nós temos, eu vinha falando com Daniela. Olha, quando eu vi os jovens, a menina de Daniela, a gente tem que estar vigiando, ser modelo para esses jovens, para que eles estão vindo para a igreja, para eles verem algo diferente em nós. Porque senão eles não vão mudar. Eles vão mudar, a gente vai, pela mudança da gente, eles vão ver, ó, pessoa mudança, eu quero dizer que não é aquela pessoa. Então, irmão, isso cabe para pregador, para cada um de nós. Temos que dar, olha, assim, para a palavra ter poder, ter peso num pregador para converter a igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Mateus 24 e 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então nós precisamos vigiar, né? E viver cada dia como se fosse o último dia. Amém. Como se não houvesse amanhã, né? Como se fosse o último dia. Porque nós precisamos estar sempre vigiando. Mesmo nós como cristãos, nós somos vigiados, né? Verdade. Porque as pessoas nos vigiam, né? Não andar, não conversar, né? Não vestir. Então precisamos ter cuidado e estar sempre vigiando. Amém. Porque quando a pessoa não é cristã, né, às vezes acontecem as coisas, mas ninguém aponta, porque é normal. O que acontecerá é normal, ninguém vai apontar. Mas o cristão já é diferente. Já aponta. Né? Qualquer coisa que se der um mau testemunho, não é crente. Se der um mau testemunho, já aponta, né? Porque nós somos vigiados. Né? Assim como a irmã Cristina falando do casal, né? Que falou de quer ir para o retiro. Então, quando eles falaram que quer ir para o retiro, é porque já viu falar o testemunho de lá. Isso. Alguém que já foi lá já falou. E chegou falando o testemunho de lá. Né? Então, como é bom ter um bom testemunho, né? Porque aí as pessoas veem, né? Vê o bom testemunho. Então, nós precisamos estar atentos e estar sempre vigiando. Né? E Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Hoje veio falando muito sobre a questão de vigiar, né? Sobre o testemunho. E desde cedo hoje em casa já começou falando sobre isso. Eu conversando com essa hoje falando, né? Muitas vezes eu prezo muito pelo testemunho. Eu posso ser falha em muitas coisas, assim,
às vezes eu falo e a gente acaba caindo em algumas situações, né? Mas eu sempre falei pra ele, isso eu prezo muito na minha vida. Amém. Mas assim, eu disse a ele, a gente não tem só que dar um bom testemunho na rua. O testemunho começa desde casa, né? Amém. Porque tem a nossa família. Se a gente viver em casa relaxado, fazendo, falando o que quer e achar que é importante só na rua, né, para os outros, eu acho que não é correto. Porque a gente tem esse viver de estar ali sendo vigilante também na nossa casa. Amém. Nosso viver, né? Começa em casa, porque o nosso serviço a Deus é assim. Isso. A verificação começa em casa, em tudo que a gente faz para o Senhor, né? Se a gente quer ser ali fiel, Sim. viver debaixo do encabeçamento de Cristo Sim. e levar a nossa família também a prosseguir firme. Sim. Então começa em casa, né? Amém. Que sejamos assim firmes no Senhor, vigilando, que Ele nos ajude a estar buscando mais, Sim. ora mais, para que também a gente não venha cair em tentação, né? Deus do Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. A senhora colocou aí um tema muito importante. Né? Muito A questão da vigilância. É importante cada um de nós estar vigilando. Amém. Mas quando o Senhor chamou os discípulos, ele disse que era para orar e vigiar. Sim. É um conjunto, né? Não pode só vigiar sem orar. E também não pode orar sem vigiar. Sim. É um conjunto. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai cair na situação de você ser disciplinado. Porque tem a disciplina e tem também a recompensa. Sim. Se nós estivermos fazendo uma coisa só, você não vai ser recompensado a receber disciplina. O Senhor, ultimamente, a gente pode observar que o Senhor está causando algo no nosso meio, levando cada um de nós a valorizar mais o nosso viver cristão. Amém. Já na semana passada falou a questão do casamento, né? Sim. Na semana anterior ele falou a questão do casamento. E isso realmente, quando fala de vigiar, é em todos os aspectos. Os jovens dentro de casa precisam vigiar dentro de sua casa e amar o ambiente que vive. A gente vê muitas pessoas que parecem que amam mais a rua do que a própria casa. E isso realmente é ao contrário. Quando o Fernando falou que isso precisa acontecer já dentro de casa, é porque nós precisamos amar o ambiente que a gente vive. Amém. Amar o ambiente que os outros vivem, isso não é vigiar, isso é vigiar a vida dos outros. Então a gente precisa amar o ambiente que a gente vive. E Deus tem dado para nós um ambiente, a igreja. E a gente precisa ser vigilante no ambiente que vive, na igreja. Se a gente fizer isso na igreja, a gente vai estar também fazendo isso lá fora. Mas se nós não fizer isso no nosso ambiente que vive, dentro da casa, onde a gente vive com a nossa família, na igreja onde vive com os irmãos, Sim. a gente também não vai poder vigiar lá fora. Legal. E lá fora não dá mau testemunho. E as pessoas não vão querer ser como nós somos. Vai querer ser como qualquer outra pessoa, menos como nós. Sim. Então a gente vê no mundo, né, as pessoas, um jogador bom de futebol, todo mundo quer ser igual aquela pessoa. Vestir a mesma camisa, fazer o mesmo corte de cabelo, vestir a mesma bermuda, calçar o mesmo sapato, quer ser igualzinho. E se nós formos bons ministros, bons exemplos dentro da igreja, as pessoas vêm lá fora querem ser igual. Eu quero ser que nem fulano de tal. Mas infelizmente a gente vê que no mundo que a gente nos diz que a gente está vivendo hoje, muitos filhos de Deus preferem estar com pessoas que não são cristãs, Sim. que não vai causar nenhum testemunho ali naquele ambiente, do que estar com os irmãos. Então, se eu estiver num ambiente lá, que no meio de pessoas que não são cristãs, eu preciso aproveitar essa oportunidade para pregar o Evangelho. Amém. Porque se eu não pregar o Evangelho, eles vão pregar para mim. Ou você prega o Evangelho do reino, ou Satanás prega o Evangelho do mundo. E por isso os irmãos ficam desanimados, tristes, desencorajados, porque não estão dando testemunho lá fora. Então, se nós dermos testemunho lá fora, nós não vamos estar desanimados, frios, desencorajados, quando nós estamos na igreja. Então, na igreja é o lugar de encorajamento. Então, quando a gente vê o irmão desencorajado, algo acontecer. Sim. Então, quando você é desencorajado na igreja porque um de nós causou alguma coisa, é uma questão. Mas é uma questão de reconciliação. Sim. Aí os irmãos sempre falam questão de perdão, que tem algo que o irmão vai até ele, mas isso nunca aconteceu.
Isso é só palavras jogadas no vento. Então precisa de fato acontecer. Quando isso de fato acontecer, a vigilância, a sobriedade, a sinceridade, a verdade vai aparecer. Mas ficar só dizendo que precisa fazer, mas ninguém nunca faz, então ninguém nunca sabe quem está com problema, ninguém nunca sabe quem está vigilando, quem está orando, quem está naquela situação. Então isso de fato precisa, o Espírito de Deus precisa atuar em cada um de nós. Amém. E quando ele não está atuando, é porque de fato nós não estamos no caminho certo. E precisa se arrepender e voltar para o caminho certo. Amém. O Senhor, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque de fato ele é. E ele mostrou aos discípulos que deveriam andar por aquele caminho. Eu estava vendo uma passagem desde ontem que eu estou estudando esse texto, Senhor Jesus, amém, que diz que nós precisamos orar ao Pai porque nós temos um Pai. Amém. Ele disse, quando você orar ao Pai, entra no teu quarto, você precisa ter ali o seu momento de estar falando com Deus. Amém. E quando diz assim, entrar no quarto, você pode estar com 1000 pessoas, você precisa fechar a porta do quarto. Amém. Que é a nossa mente, né? Amém. A nossa mente precisa estar sintonizada com a mente de Cristo, com a palavra, com o Espírito, com o irmão. Senhor Jesus. Amém. Aí, tu, quando orares, entra no teu quarto. Sim. Senhor Jesus. Entra no teu quarto, que chama aposento, nem fecha a porta. A tua porta, né? Olha a teu Pai que está em secreto. O nosso Pai está em secreto. Sim. Senhor Jesus. Amém. Mas aqui diz que quando ele vê, ele não vê mais em secreto, né? Senhor Jesus. Amém. Ele está em secreto, mas ele também vê em secreto e nos recompensa. Aí assim, ele tem recompensa, mas também tem disciplina. Verdade. Os discípulos, né, quando eles não vigiavam, o Senhor disciplinou eles ali. Até nem por um momento vocês podem estar vigiando comigo, né? Na questão quando o Senhor foi o monte para orar. Sim. Nem por um momento não houve ali uma disciplina, um regular do Senhor para os seus discípulos, né? Isso para nós não é diferente. Então a gente vê muitos falares, né? Muitas coisas e poucas práticas. Então nós precisamos voltar, nos arrepender, amém, aproveitar os momentos jovens, né? Tem casa, ame a casa de vocês, ame a família de vocês. Amém. Eu sempre digo, irmão, cantar é muito bom, mas colocar eles em prática é bem melhor. Quando os jovens fizerem isso, certamente o seu lar vai ser um lar aprazível, né? Os pais vão ter prazer de estar com os filhos vão ter prazer de estar com os pais. Os maridos vão ter prazer de estar com suas esposas e as esposas também vão ter prazer de estar com seus maridos. Amém. Mas quando isso não acontece, a mulher está sozinha dentro de casa, o homem está na rua. Sim. Isso não é bom, isso é péssimo. Né? Se eu não estou trabalhando, o que eu devo estar fazendo na rua? Ou pregando o evangelho, ou estou com a cara aberta, né, para o inimigo me rodear. O inimigo vai estar me rodear e tentar me estragar. Então, se eu não estou fazendo nada, se eu não estou pregando o evangelho, não estou trabalhando, eu devo estar na minha casa, tendo comunhão com a minha esposa, a mulher também, mesma forma. Então, quando um dos dois não estão praticando isso, então dentro da casa não está tendo harmonia. Então está sempre mais feliz lá fora do que dentro de casa. Então eu digo aos irmãos, se eu não estiver trabalhando, eu prefiro estar em casa. E quando eu vou para a roça, que eu não estou trabalhando, eu vou para a minha roça, se a minha mulher não for, não demora 15 minutos, estou de volta. Eu só sinto feliz se eu estiver com ela na minha casa ou no trabalho, em qualquer outro lugar. Isso realmente precisa estar dentro do coração de cada um. Amém. Os jovens que não são casados precisam desde já começar a dizer assim, eu preciso amar a minha casa. Amém. E quando eu casar, eu preciso também amar a minha casa. Amar minha esposa. Amar a esposa, exatamente. Onde um tiver, o outro tem que estar. Aí o diabo não vai encontrar brecha. Não tem brecha. Vocês precisam vigiar na igreja. Precisam estar vigiando em qualquer ambiente, no trabalho, dentro de casa, com a esposa, com os filhos. E dessa maneira o diabo não vai encontrar brecha. E a igreja vai ser uma igreja cheia de alegria, amém, cheia de amor, sim, e cheia de verdade. Você vai estar falando daquilo que está vivendo. Amém. E isso que precisa estar dentro de cada um de nós. Que o Senhor realmente nos abençoe, unja mais o nosso coração, também a nossa mente, nosso falar, para que realmente nós venhamos praticar essas palavras. Amém. Então foram 2 mensagens que o irmão Jason trouxe, que é para nós refletir. Amém. E se não está praticando, Senhor, eu preciso praticar. Se arrepender e praticar. Porque senão a gente vai estar fazendo coisas
enxugando o gelo, né? Nós não estamos aqui para estar enxugando o gelo. Sim. Então a vida toda falando as mesmas coisas sem nenhuma prática. Mas precisamos falar as mesmas coisas sem nenhuma prática. Amém. Quando Jesus disse assim, e de novo ele falava de Jesus, é porque ele falava com prática. Então precisamos falar na prática. Amém. Senhor Jesus, Glória a Jesus é o Senhor. Essa palavra eu vou falar assim para a gente refletir. Sim. Eu preciso refletir, Sim. os jovens precisam refletir, Amém. os adultos precisam refletir, os casais precisam refletir. Amém. Porque isso realmente é algo que vem do coração de Deus para Sim. a nossa vida. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Vamos orar, né?